sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nesse instante, vamos elevar os nossos corações à força criadora da vida, Deus Pai, Deus Mãe, ao Divino que existe em cada um de nós também, entrando em conexão com essa força que ilumina, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos nessa casa, reunidos em Teu nome, Senhor, que possamos nos envolver com a Sua doce e suave presença, inundando as nossas mentes e os nossos corações, despertando essa força interior chamada fé, para que a gente possa viver como a canção, como a letra dessa música, com a coragem de perseguir os nossos sonhos, na certeza de alcançá-los, porque essa força tudo pode. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, principalmente a palavra na noite de hoje, para que a mensagem possa tocar a mente e os corações de cada um de nós, despertando para essa nossa realidade divina, para esse poder infinito que é a fé. Que o Senhor seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, a música já diz tudo, né? Eu acho que essa letra, Gonzaguinha estava num momento de muita inspiração quando ele a compôs. Porque ter fé é exatamente isso. É não ter medo. Fé é confiança, é certeza absoluta de que as coisas vão acontecer a partir de cada um de nós. A gente fala muito em espiritualidade, a gente fala muito em imortalidade, a gente tem consciência, cada um de nós aqui que somos seres, né, ainda mais uma casa espírita, né, nós sabemos que a morte não existe, que nós estamos na terra de passagem, nós vivemos experiências aqui na terra. Mas será que isso já é um sentimento
dentro de nós? Será que a gente sente a vida dessa maneira? Hoje no Face pela manhã eu até postei, né, falando da palestra de hoje, que existem 2 paradigmas pairando sobre a humanidade, né? E o paradigma do medo e o paradigma do amor. Como a gente inspira os nossos atos aqui na Terra? Qual paradigma norteia os nossos passos? Porque a nossa cultura é a cultura do medo. Nós vivemos sob o jugo do medo. Nós cultivamos esse medo desde criança nos nossos filhos. E sofremos também isso, né? Cuidado com o bicho-papão, cuidado com o velho do saco. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo, né? E aí você vem para casa espírita, cuidado com os obsessores, você está obsidiado, né? Cuidado com aquilo que você vai fazer, porque é pecado. Nós já nascemos com um pecado que nós não cometemos, mas que nós pagamos por ele o tempo todo. É a cultura da menos-valia, é a cultura da vítima, é a cultura de quem não tem poder. E isso fica muito latente na nossa vida. A gente sente e vive como se outro tivesse o poder de fazer alguma coisa por nós, inclusive nas nossas preces. Não é? A gente pede perdão pelos nossos pecados. Então Deus nos perdoa pelos pecados que nós cometemos. Nós pedimos perdão pelos erros que cometemos. Nós pedimos perdão por sermos quem somos. E isso vai criando uma falta de força, uma dúvida, um medo que é muito sério na vida da gente. A gente duvida o tempo todo, né? A gente sabe que vai morrer, não é isso? Quem tem medo de morrer aqui? Eu não tenho. Nenhum. É a única certeza que a gente tem, gente. Que a gente vai morrer. Vai viver com medo de morrer? Vai viver com medo constante, né? Porque a morte não existe. E ela está aí o tempo todo. A vida é muito fugaz, né? Quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com Eduardo Paes, olha só, não continua Eduardo Paes. Eduardo Campos, né? A gente fica chocado, né? Porque realmente é algo inesperado e fica triste, porque realmente nos entristece. Quando a gente vê aquelas crianças, a esposa, uma vida tão redondinha, né? E é incrível que agora todo mundo ia votar nele. Essa pesquisa do Ibope estava furada, porque o que tinha gente que ia votar nele declarando voto pós-morte. Não é? Mas é claro, quando a gente se depara com uma situação dessa, tem as questões kármicas, né, que fazem com que as pessoas desencarnem dessa forma, né? Mas também nós vamos ficar com medo disso. A gente tem que fazer o oposto. A nossa cultura, o que a gente tem que se educar é no sentido de despertar a confiança. Eu não desliguei não, só diminuí porque o pessoal estava pedindo. Rosinha, olha só, a morte é um mistério? Ela é um mistério no sentido da gente não perceber, a gente não sabe, quer dizer, a gente não se lembra como é do outro lado, porque a gente vem de lá. Ainda bem, né? Já passou a soubesse? Eu não quero saber. Alguém aqui já passou pela experiência de se ver face a face com a morte? Eu passei por 26 anos de idade, né? Então, quando a gente passa por uma experiência dessa, a gente repensa muitos pontos na vida da gente, né? Eu tive desenganada mesmo, do médico chegar para o meu pai e falar, não tem mais nada que a gente possa fazer. E eu sou muito grata à espiritualidade e ao grupo que eu frequentava naquela época, era um grupo Caminho da Esperança, que ficava... Qual é o nome daquele bairro? Esqueci o nome daquele bairro. Gente, minha memória hoje está péssima. Onde tem aquele viaduto que uma vez caiu? Fica onde? Rio Comprido, isso. Ficava ali e eles fizeram reunião dia sim, dia não, por ordem da espiritualidade e por acréscimo de misericórdia eu fiquei aqui. Ou seja, karma é algo possível de ser modificado. O meu karma era desencarnar aos 26 anos de idade, deixando meu marido viúvo com 2 filhos, né?
E essa situação de ficar sem os meus filhos eu vivi depois, com 36 anos de idade, quando eu me separei e eles ficaram um período com o pai. Ou seja, a dor da perda fazia parte do meu karma e do karma dos meus filhos e do meu ex-marido. Mas o fato de eu morrer foi modificado por acréscimo de misericórdia. Coitada, você é aquela menina que precisa de mais tempo para tomar jeito, deixa ela lá. E aí, tô aí, não sei até quando, né? Mas karma é algo possível de ser modificado. Então nada é tão certo, nada é absoluto. A gente sabe que no mapa das nossas provas, por determinadas necessidades de trabalharmos aspectos da nossa personalidade, algumas coisas irão acontecer. Mas porque antes de reencarnar, nós nos comprometemos com isso, porque era o nosso melhor para o nosso melhor. Esse é o primeiro ponto básico, uma premissa fundamental na vida de cada um. A gente tem que sempre confiar que o melhor está por vir. O que nos acontece, acontece para o nosso melhor. Nós não temos que ter a cultura do sofrimento para resgatar karma. Sofrimento é uma necessidade enquanto não aprendemos a ir pela inteligência. Quando nós aprendemos a fluir com a vida pela inteligência, o sofrimento para de ser necessário. Por que é o sofrimento, se não uma inadequação nossa às leis universais? Vamos falar leis universais, leis espirituais. A gente fala lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? É felicidade. É o despertar da nossa luz interior. É para que ela brilhe, para que a gente seja feliz. Nós somos divinos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos divinos. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E que a mensagem dele é repleta. Aí vem o homem e cria a religião. Religião criada por homem é geralmente para dominar os outros. E aí vem o quê? A cultura do medo. Porque quem cultiva o medo é uma forma de dominar o outro. Não é por isso que a gente educa os nossos filhos? Cuidado com o bicho papão que ele vai te pegar. Para quê? Para que a criança faça aquilo que você está querendo. A religião faz a mesma coisa com a gente. Cuidado. Você é pecador. Cuidado com as coisas que você gosta. Cuidado com a gula, com tudo aquilo que dá prazer para a pessoa, né? Tudo aquilo que é bom, que traz alegria, cuidado, é perigoso. Você pode ficar com muito poder, porque a felicidade dá poder de realização, né? E aí você fica difícil de eu te dominar. Olha só que coisa. A mesma coisa em centro espírita. Cuidado com o espírito obsessor, né? Se você começa a ter ideias próprias, a questionar muitas coisas, está perturbado. Por quê? Então a gente tem que começar a investigar a origem das nossas crenças. Sair do jugo daqueles que querem nos dominar para assumirmos o poder que nós temos, porque nós somos divinos. Tudo que Deus é, nós somos também. Está em potencialidade em nós. O nosso processo evolutivo é tomarmos posse de tudo que nós somos. Nós hoje temos 10% de consciência, 90% de inconsciência. Ser um ser iluminado é trazer esses 90% à consciência. E ali estão as nossas memórias, estão as nossas potencialidades, está o nosso divino, o nosso eu superior. As duas forças propulsoras da nossa evolução, né, o ego, que é divino e tem a sua função divina, e o eu superior. Hoje nós temos esse mundo louco porque o ego está no domínio. O ego é tudo aquilo que nos identifica com essa vida presente, com a nossa história, com o nosso papel. Mas ele tem uma função: estimular o nosso progresso. Imagine se nós não tivéssemos o ego no mundo que nós vivemos. As pessoas passariam pela gente feito um trator. Então o ego, ele faz com que você assuma o seu domínio, assuma os seus afazeres, conquiste o seu espaço, ele busca isso. O problema do ego é que ele se identifica e se apega. Tudo aquilo que a gente se identifica e se apega, a gente tem medo de perder. Então, o grande lance é a nossa vida ser coordenada com o nosso eu superior.
o nosso ser divino, a nossa consciência, que nos dá a dimensão de sermos seres espirituais. Ou seja, tudo isso aqui é maia, tudo isso aqui é ilusão. Daniela aqui hoje é uma personalidade que eu estou vivendo hoje. Uma personalidade importante, que está me dando um monte de experiência, que está me fazendo evoluir. Mas eu não posso me apegar absolutamente nada em relação à minha vida material aqui, porque tudo isso é passageiro. As pessoas todas vão passar pela minha vida. Nas nossas sucessivas vidas, nós teremos muitos pais, muitas mães, muitos filhos e muitos amores. São pessoas importantes, porque o relacionamento é fundamental para a nossa evolução, mas a gente tem que ter a consciência de que essas pessoas nos ajudam a nos ver. Em geral, a gente quer tomar conta do outro, né? E quer modificar o outro. O problema está sempre no outro. Mas essas pessoas apenas são gatilhos, são instrumentos da divindade para que a gente se veja, se perceba e veja o que está precisando ser trabalhado. Porque nós trazemos muitas questões, muitos conteúdos para serem trabalhados. Então isso veio à superfície, é trazido à tona no relacionamento e a gente resolve, tomando posse de si. Mas o que a gente faz em geral? Se apega aos nossos papéis, né? E aí acha que é dono, que tem posse sobre outra pessoa. E aí vai viver o medo do quê? Da perda. Aí nos tornamos ciumentos, inseguros, possessivos, chatos pra caramba. Tem gente que chega e fala assim, eu não estou me aguentando. Eu falei assim, eu entendo, porque houve uma época da vida que eu também não me aguentava. Hoje eu me adoro, sou a minha melhor companhia, mas já fui muito insuportável. E aprendi. Porque o sofrimento faz com que a gente desperte para as nossas necessidades. Se o nosso paradigma for um paradigma espiritual. Porque se o nosso paradigma for um paradigma de terra, de maia, de ego, a gente vai sofrer, vai brigar com a vida, não vai aprender aquilo que ela está querendo ensinar, e aí as situações vão começar a se repetir. As mesmas pessoas, em corpos diferentes, mas com o mesmo temperamento igual, vão se aproximar da gente, né? Eu me lembro que na época que eu era advogada, eu tive eu ia falar paciente, um cliente. Eu tive um cliente que eu acompanhei 3 casamentos dele, né? Então ele teve a primeira separação, estava na segunda, e quando ele foi casar, eu falei assim, meu Deus do céu, ele está casando exatamente com a mesma pessoa, porque ele reclamava das mesmas coisas. Eu falei assim, vem cá, esquece um pouquinho que eu sou advogada, deixa eu bater uma real para você. Porque o que acontece? Não adianta você se separar da pessoa se você não aprendeu aquilo que ela veio te ensinar. A sua energia continua a mesma. Então você vai atrair conteúdos semelhantes até que você mude a sua energia. E essa energia atrai a pessoas diferentes, né? Dentro daquilo que de repente você quer, mas que a sua própria energia não permite. Porque a gente tem que se entender como esse campo de energia. Nós todos somos um campo de energia inteligente. E todos nós, né, exercemos o poder de trabalhar esse campo, ou não. Ou não. Então nós temos que observar os nossos conteúdos, olhar a vida com olhos de ver. Isso está me acontecendo para quê? Não é por quê, é para quê? Para que isso está me acontecendo? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu ainda não percebi? Nas nossas orações, a gente tem que pedir clareza, lucidez, entendimento. Foi o que eu mais pedi a minha vida inteira. Me dê entendimento. Eu preciso entender o que isso veio me ensinar em mim. Para que eu trabalhe, para que eu estabeleça uma relação de paz interior comigo. Tudo na nossa vida parte da gente. Saúde espiritual é construção íntima. Porque nesse campo de energia, se houver bloqueios, se houver fragmentação, vai haver repercussão no corpo físico causando doença. Então, se eu trabalho a mim, eu começo a trabalhar
trabalhar conscientemente o que eu estou vibrando para o universo, o que eu estou vibrando para outra pessoa, as energias que eu estou dando atenção na minha vida. Vamos lembrar um pouquinho da física quântica, né? Tudo aquilo que a gente dar atenção cria realidade. Tudo é um mar de possibilidades. Até que eu dou atenção para uma determinada situação, aquilo se torna um colapso e se torna realidade. Né? André Luiz, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: o mal não merece sequer ser comentado, para que ele não ganhe força e vitalidade. E o que a gente faz, hein? A gente reclama o tempo todo. Se alguma coisa ruim acontece, a gente não fica feliz de contar só para uma pessoa. A gente conta para a família inteira, para os melhores amigos, por quem passa no nosso dia. Ou seja, a gente vai vitalizando a desgraça. E o que é bom a gente não conta para ninguém com medo da inveja alheia. Depois não sabe porque a vida está uma porcaria. Porque você está criando a sua realidade, repetindo os mesmos padrões todo dia. Fé na vida é certeza. Mas certeza do quê? Do nosso poder de realização, do nosso poder de criação. Assumirmos quem somos, a nossa realidade divina e acreditar nisso. Acreditar que é possível mudar toda e qualquer situação, dando a nossa atenção para aquilo que a gente quer. Aí o que acontece? A gente se apega. Não é isso? Porque a gente não está acostumado com o eu superior, aquela força divina, aquele espírito aventureiro que não se apega a nada, a ninguém, vai vivendo a vida, disseminando paz, amor, alegria. Não, isso pra gente é a história da carochinha. Então a gente se apega. Né? E o que Deepak Chopra fala como lei espiritual, hein? Lança a intenção para o universo, porque a sua vontade direcionada. Agora se desapegue do resultado. Porque o que é seu vai vir para você, mas pode não ser da forma como você está querendo. Então, na verdade, você tem que se abrir para as infinitas possibilidades que a vida está querendo te propor para o seu aprendizado, com a certeza de que o que virá será o melhor. Isso é certeza. Vem para mim o que for melhor. Pode não ser segundo a minha vontade, mas vai ser segundo a sua vontade, porque Deus é essa consciência do melhor, é a consciência do bem, é a consciência da luz, é a consciência do amor. O amor como fundamento de criação. Nós somos esse amor. Nós temos que despertar esse amor em nós. Não é ficar esperando que o outro nos ame. Se o outro nos amar, é bom para ele. Agora, quando a gente ama, é bom para a gente. Porque isso é saúde. Isso é energia que cativa, energia de prosperidade, energia que atrai, energia de criação. Mas a gente vive a nossa vida sob que paradigma? Do amor ou do medo? Vamos dar uma olhadinha? Val, como é que eu faço para mudar aqui? É aquele do quadrinho. Então, nos dois paradigmas que rondam a humanidade, né? No paradigma do amor, nós temos como característica a flexibilidade. Do medo, a rigidez. No amor, a motivação. No medo, a desmotivação. O amor é otimista. O medo é sempre pessimista, está sempre esperando o pior. No amor, nós temos a excelência, buscamos o melhor. Já no medo, perfeccionismo. As pessoas acham que ser perfeccionista é virtude, né? Ser perfeccionista tem a ver com rigidez. Tem a ver com medo de errar, com medo de falhar, com medo de não dar certo. Por isso que a gente é perfeccionista, né? A gente busca a excelência e solta. Se errar, errou, faz de novo, tenta outra vez. No amor nós temos o esforço pelo melhor. No medo, o sacrifício, né? Tudo é difícil, tudo é sofrido. A vida é uma luta constante, né? Tem gente que fala isso com orgulho. Eu luto todo dia. Ai, meu Deus. Imagina, se você acredita que a sua vida é uma luta, olha o que você está vitalizando na sua vida. Não reclame de lutar todo dia, né? A gente tem que buscar assim, não. Quando eu fluo com a vida, as coisas vêm para mim, tudo é fácil. Alimenta essa crença. Não, eu tenho que matar 10 leões por dia.
No amor nós temos o perdão, no medo, o ressentimento. E aí no paradigma do amor, a gente encontra a paz interior. Agora no medo, nós temos a agressividade, a violência. Como resultado, no paradigma do amor, a gente tem a confiança. E no medo, depois daquilo tudo lá, vai confiar como, né? Não tem como, a falta de confiança. E aí, como a gente se coloca aí na vida, como isso se reflete no nosso dia a dia? Como é o nosso diálogo interior? Como a gente conversa com a gente mesmo quando as coisas acontecem? A gente está buscando o melhor? A gente é flexível para entender o outro? Porque aí a gente tem que pensar, eu pelo menos tenho como mestre na minha vida Jesus, né? E aqui, por ser uma casa universalista, a gente sempre respeita todas as pessoas com todos os avatares diferentes, mas todos também falam a mesma coisa, de forma diferente. Mas vamos tomar como base os ensinamentos de Jesus quando ele fala assim: você é a medida do seu mundo, né? A medida com que medires você será medido, não é isso? Como é que essa medida é construída, hein? Pela nossa forma de ver a vida. Pela nossa forma de tratar a outra pessoa. Porque tudo parte da gente. A gente dá aquilo que a gente tem. Isso é uma realidade. Você não consegue dar o que você não tem. E a nossa forma de medir os acontecimentos, de interpretar os acontecimentos, isso vai criando um padrão. Esse padrão é o que a gente utiliza para a gente mesmo. Então, quando a gente se defronta com os resultados das nossas ações, quando a gente se defronta com a nossa consciência, esse padrão que a gente desenvolveu no dia a dia, ao lidar com as outras pessoas, é o que a gente desenvolveu para lidar com a gente mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por que Jesus fala para a gente não julgar? Não julgueis para não ser julgado. A gente vai ser julgado por um tribunal que nos aguarda e vai nos mandar para o inferno? Nada disso. Esse padrão de julgamento a gente utiliza no nosso dia a dia. Pessoas muito críticas, pessoas que têm muito forte esse padrão, têm esse padrão desenvolvido consigo mesmo. Então elas têm muita dificuldade de flexibilizar na vida. São extremamente rígidas com o outro e consigo. São críticas com o outro e consigo. Então elas não se perdoam. Não conseguem, porque não desenvolveram a flexibilidade, não desenvolveram o perdão para o outro, também não desenvolveram para si. Porque a medida é sempre a mesma. Tudo parte da gente. Não existe nada fora criando para a gente. Existe nós criando a nossa realidade, formando o nosso campo espiritual, atraindo situações que vão escancarar tudo isso para a gente. Quanto mais rígido, quanto mais pessimista, quanto mais ressentimento, caramba, eu vou atrair mais situações que vão fazer isso aflorar. Então, quanto mais tiver alimentado esse padrão, mais conflito vai surgir na minha vida. Porque eu estou precisando cansar de sofrer para mudar. Porque eu brinco com as pessoas, eu falo assim, olha, ninguém muda porque sofre. Não muda. A gente tem um padrão de resiliência para sofrimento absurdo. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas a gente vai levando, porque a gente sabe como é que é, a gente tem medo de mudança, então a gente vai levando. Tá ruim, mas a gente vai aguentando. Aí o negócio vai ficando cada vez pior. Porque a vida faz isso, né? Escancara. Quando a gente cansa de sofrer, aí a gente resolve mudar. Não precisaria ser assim, se a gente tivesse o hábito de ir pela inteligência, né? Os sinais começaram a pipocar, a gente logo pergunta, opa, o que é que eu tenho que aprender com isso? E aí a gente faz o aprendizado, como mágica, a situação se desfaz. Você se desvincula do processo. Por quê? Porque aprendeu o que a vida estava querendo ensinar. Mas quanto mais rígido, mais teimoso, lá alimentando aquele paradigma, mais situações vão aparecer na sua vida para que você desperte, acorde e perceba que deve ser diferente. A vida é essa proposta constante.
Então não é muito melhor começar a aprender desde agora que existe um outro caminho? Ah, mas esse caminho do amor, isso aí é para os fracos, né? Porque a gente associa sentimento à fraqueza, né? Outra grande burrice da criação humana, né? Em que a criança está chorando, principalmente se for menino, a gente comete o absurdo de falar, não chora porque homem não chora. Isso é criminoso. Porque o homem não sente dor. Claro que o homem chora. E isso não faz de ninguém um fraco. Chorar é liberação de energia. É processo energético de limpeza. Chorar é mostrar que você tem sensibilidade, que alguma coisa está doendo em você. Ajuda a acomodar sentimento. Então é um processo extremamente natural e importante. Jesus chorou por um amigo morto. E era fraco? Jesus é o maior exemplo que eu tenho de amor na vida. E eu duvido que qualquer um de nós tivesse a coragem de passar pelo que ele passou. A gente sofre uma traiçãozinha de nada e o mundo já cai. Imagina passar pelo que ele passou numa época em que ele estava em completa solidão, porque ninguém entendia nada do que ele falava, né? Então você imagina. E mesmo assim, ele foi até o final. Então o amor, quando bem entendido, ele é a maior força que a criatura pode desenvolver em si. Não tem nada a ver com fraqueza. Ir pelo amor é entender a vida. É entender o porquê de estarmos aqui. É entender o sentido da nossa existência. Nós somos esse amor. Nós temos essa força. Quando você se situa no amor, você tem uma fé inabalável. Aconteça o que acontecer, você sabe que tudo vai dar certo. Você sabe, é uma certeza que vem de dentro. Porque o melhor aguarda você. O melhor sempre. E quando a gente fala o melhor, não é o melhor situado aqui na Terra, nesse limite de tempo e espaço. Porque nós não somos daqui. É o melhor para o universo. Para o infinito que nós somos. Eu separei algumas passagens. Tem uma muito interessante de Jesus com Pedro, né? Quando Jesus anda sobre o mar, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despendia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Aliás, essa era a única forma de Jesus ter alguma companhia quando esteve aqui na Terra, né? Quando ele entrava em oração e se conectava àqueles que realmente o compreendiam e que poderiam ajudá-lo aqui, dando o alimento energético necessário, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A gente fica imaginando a cena, né? Imagina você no barco, vem um homem caminhando na sua direção. Só não saíram correndo porque não tinham para onde, né? Mas essa passagem ela é muito interessante, né? Porque vocês veem,
Vamos analisar, como o Luiz Augusto fala aqui, né? Tudo é código, né? Mas o mar, ele tem o simbolismo da vida, né? A água é vida. Então imagina o seguinte, Jesus falando, vem, confia, vem, e aí você faz o quê? Você paira sobre as águas, não é isso? E quando você tem medo, o que acontece? Você afunda. Porque o medo tira de você o quê? A confiança, tira a fé, e você afunda. É mais ou menos como a gente deveria viver aqui na Terra. Com a confiança, com a certeza do melhor, você paira sobre os problemas. Eles não envolvem você. Você cria distância emocional. Você para e pergunta, o que isso quer me ensinar? Para que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com essa situação? Porque eu sei que tudo que me acontece, acontece para o meu melhor. Acontece para a minha libertação, para a minha cura espiritual. Espiritual. Para que eu aprenda a unificar a minha energia, a trabalhar o meu campo, a me tornar uma pessoa melhor, a me tornar uma pessoa coerente, íntegra na minha energia. Porque esse campo, ele existe para ser íntegro. Para que essa energia haja criando a nossa realidade, uma realidade feliz e plena. Agora, se eu tenho medo, se eu duvido, se eu crio mágoas, eu crio bloqueios nesse campo. E aí eu não vou pairar sobre a vida, eu não vou fluir com ela. Eu vou me embaralhar nela e afundar nela. Então, isso é de uma verdade espiritual tremenda. Uma pessoa que tem fé, ela tem confiança. Ela tem certeza. Então, ela busca trabalhar em si o melhor. Porque isso tudo aqui são padrões emocionais, né? A flexibilidade, a motivação. Uma pessoa motivada é uma pessoa que está em plena conexão com a sua alma. É uma pessoa animada. Ela tem motivos na vida. Então ela tem sonhos, ela tem esperança, ela tem certezas do melhor para ela. Então ela está sempre motivada em criar, em realizar. As coisas podem ser difíceis e são difíceis, não é fácil para ninguém. Alguém enganou vocês dizendo que ia ser fácil? Não, né? Porque não é fácil para ninguém. Mas se a gente para e percebe que a vida é um convite constante para que a gente se liberte de tudo que nos causa sofrimento e dor e que faça uma opção por essa integração na energia, a gente tem possibilidade de fluir com a vida, de pairar sobre os problemas, de começar a assumir o nosso poder pessoal. Porque isso aqui resulta em poder. É o verdadeiro poder. Poder de criação. Confiar, fiar com, tecer junto. Nós e a divindade. Quando a gente vai para esse paradigma, o sofrimento ele não é necessário. A gente vai pela inteligência. A gente aprende a ir pelo amor. E não é isso que Jesus nos ensina? O amor cobre uma multidão de pecados. Vai por esse paradigma que você sai das necessidades kármicas, de sofrimento, para que você desperte, porque você já despertou. Evoluir é ir modificando os nossos níveis de consciência. E o amor é bom para quem ama. Não é ficar esperando que o outro te ame. Isso é viver na carência. Você quer que o outro te dê aquilo que você não consegue se dar. Então você fica exigindo do outro, né? Se tornando aquela pessoa chata. Agora, quando você está aqui, você é super interessante. Você está na sua alma, você é espontâneo, você é natural, você é cativante. A sua energia atrai, a sua energia cativa. Agora, como é a energia de uma pessoa que vive ali, né? Pessimista, você quer estar perto sempre de um pessimista? Isso é um sugador de energia brabo, né? Porque você chega perto e a pessoa faz assim, puxa. Se a gente tiver a sintonia vibratória, vai ficar assim. Se não, não. Porque também é da lei, né? A energia positiva, ela tem a capacidade de diluir a energia negativa. Então, pessoas assim são pessoas altamente curadoras. Não precisam falar. O olhar cura. A presença cura. O abraço cura. Porque elas utilizam conscientemente o poder do magnetismo que todos nós temos. Isso é poder. Todos nós temos esse poder curador.
de curar a nós mesmos e também curarmos o outro. Com a palavra, com o olhar, com a energia, a distância. O mundo está repleto de exemplos assim. De pessoas que curam, sem sequer conhecer. Padre Pio era um, né? Que curava pelas cartas. Olha só que conexão maravilhosa com a divindade. Né? Tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que eu copiei e trouxe, porque senão ia ser muito livro para fazer. Mas isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, que fala sobre a fé. E o Espírito que dá a mensagem, que ele se intitula Espíritos, o Protetor, ele diz o seguinte: quem tem fé tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se em si mesma. Olha só. Então ter fé não é ter fé em um Deus fora. Ter fé é ter fé em uma vontade que pode realizar em si mesmo. É Deus dentro, Deus em nós. O homem de bem, e aí vamos lembrar Jesus mais uma vez, né? Quando ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não precisa fazer tipo. O reino de Deus está dentro de nós. O homem de bem, que preenche sua vida com nobres ações, ou seja, ele unifica a sua vida com coerência, tira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade. No outro momento ele fala assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos a que chamais de milagres. E ele finaliza dizendo o seguinte: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o do desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, ter fé é tomar posse do nosso poder espiritual, da possibilidade que nós temos de criarmos a nossa realidade. E mais uma vez, vamos a Jesus, quando ele fala... Eu tô que nem o Otton, né? Daqui a pouco os papéis começam a cair. Oi? A lupa, né? Falta pouco. No outro momento, em que Jesus também nos deixa um ensinamento maravilhoso, porque ele fala... É porque o pessoal não consigo enxergar vocês. O óculos é para perto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui sofre de ansiedade? Bastante, né? O que é ansiedade? Ah, a ansiedade é para resolver? A ansiedade é minha. E ela resolve? Resolve? A ansiedade resolve? Já caiu um papelzinho aí. Então você vive com a crença de que a sua ansiedade é algo bom para você. Você precisa da ansiedade para motivar você a agir de uma determinada forma. Então você é uma pessoa desmotivada que precisa da ansiedade para se motivar. Você acabou de dizer que você precisa da ansiedade para se motivar? Ah, ficou mais bonitinho, ele quer ir nem quieto. Tem gente que não tem medo, tem receio. É mais bonito. Não tem raiva, fica chateado. Não estou discutindo isso, eu fiz a pergunta. Qual é a raiz, qual é o padrão emocional que existe por detrás da ansiedade? Então olha só, para quem está atrás e não ouviu, né? Ele começa a
desculpas esfarrapadas. Eu sou ariana, não tem nada a ver com isso, não. Vai, Rosinha, aí, Rosinha. Querendo botar a culpa no mapa astral. A culpa é do mapa astral. Olha só. A gente brinca assim, mas não entrando em padrão nenhum de julgamento, né? Mas existe um padrão emocional que fundamenta toda e qualquer ansiedade, né? E esse padrão é o medo. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem medo do futuro. Ela não confia no presente, ela não confia no aqui e agora. Olha só, você pode querer me convencer que a ansiedade é uma coisa boa, você não vai conseguir. Mas eu respeito a sua opinião, tá bom? Mas olha só, querido, você não precisa da ansiedade para se motivar. Eu sou uma pessoa extremamente motivada, quem me conhece sabe. Eu não sou nada ansiosa. Nada ansiosa. Mas é claro, e mais? Faz precipitado. Precipitado. Se você faz acontecer, você não espera as coisas amadurecerem para acontecer no momento oportuno. Você precipita. Agora a culpa é da banana verde que tiraram do caixa. Já foi do mapa astral, agora é da banana. Tá certo. Voltando ao filme. Quando você falou da massagem, sim. Sabe? Não, mas não é isso que eu estou dizendo aqui? Então vamos lá, olha só, para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar ao padrão emocional da ansiedade. O padrão emocional da ansiedade é medo. A pessoa que não consegue viver no presente, ela fica preocupada com o que pode acontecer no futuro. Então a mente dela não é uma mente focada no que ela tem que fazer agora. É uma mente precipitada, preocupada com coisas que podem vir a acontecer ou não. Isso é ego. Isso é ego. O ego, ele se identifica ou com o passado ou com o futuro. Ele não está no momento presente, porque no momento presente está a presença, está o espírito, está o eu superior. O eu superior que te dá tranquilidade, porque no espírito, tempo não se mede por esse relógio aqui. Você sente o tempo. Você não pensa o tempo. Então, às vezes, uma coisa que acontece comigo, né? Eu faço as coisas, uma lista das coisas que eu quero fazer naquele dia. E deixo fluir as coisas. Eu sinto as minhas prioridades, aquilo que é prioridade, o que não é, eu vou sentindo e as coisas vão acontecendo. Às vezes eu realizo tudo, às vezes eu não realizo. E aquilo que às vezes não fiz naquele dia, eu vou ver que foi o melhor. Porque no dia seguinte aquilo se resolveu sem que eu precisasse. Porque você está na alma, você está no espírito. Não cria expectativa. Isso é maravilhoso. Você aprender a não criar expectativa com a vida, você não se magoa, você não se ressente, você não espera. Mas isso não significa que você não faça acontecer. Você faz, mas para o outro paradigma da paz interior. Se você tivesse confiança, você não teria ansiedade. Não, você não é assim, você está assim. Porque olha só, a nossa realidade é espiritual. Todos nós fomos criados para viver aqui. Todos nós. Se não conseguimos alcançar isso aqui ainda, é porque existem coisas aqui que precisam ser trabalhadas em nós. E a culpa não é do mapa astral nem da banana verde. Entendeu? São as nossas opções, as nossas escolhas, as nossas crenças que precisam ser investigadas. Porque não é natural uma pessoa achar que é bom ser ansioso. Isso pode se tornar até uma patologia. Pelo menos é consciente. Vamos lá. Fala. Ela está ressaltando aqui, quer falar aqui? O Salmo 127. Só não vai até aí, viu, gente? Você quer ler? A primeira área.
ela está falando aqui do Salmo 127, Cânticos de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Vê essa frase? Obrigada, Eugênia. Mas então, antes que eu me perca, vamos à passagem de Jesus que fala sobre a ansiedade. Oba, né? Então guarda bem, guarda bem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu trabalho. Na verdade, eu acho que a parte mais importante, a pegadinha disso aqui, né, diz o seguinte, é essa parte que fala assim. Cadê que eu me perdi? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa, hein? Buscar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a gente não busca esse reino e essa justiça, a gente tem que correr atrás disso tudo. Não vai surgir. Mas no momento em que a gente despertar para a nossa realidade espiritual, para a grandiosidade e a conquista desse reino interior, ou seja, nos tornarmos pessoas despertas, a gente pede e realiza. A nossa vontade cria, porque primeiro a gente buscou a edificação desse reino, ajustar as nossas ações à vontade, ou seja, fluir com a vida sob esse paradigma. E aí nós tomamos posse do nosso poder espiritual e criamos a nossa realidade. Olha que coisa fantástica. Fala, porque se eu fosse eu ia perder o pensamento, eu já me perco assim, imagina. Não, eu só queria saber qual é o trecho da Bíblia. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Tá bom? Sair da vibração de massa. Porque você é bombardeado o tempo todo. Aí eu levo um susto e levo quase um dia para ficar normal de novo. Porque é demais. Você o tempo todo é bombardeado com coisas horríveis. Isso eu acho o mais difícil na história. Viver, na verdade, nós temos esses padrões e precisamos modificar esses padrões. Não é? Então, o que acontece? Enquanto não transformamos isso, o que acontece é que eles estão ali e o que vem de fora reverbera e ativa. Quando você consegue transformar,
O que vem de fora só faz cosquinha. Aí você se liga e não deixa isso acontecer. Né? Eu tenho mantras que eu utilizo, eu digo que são mantras, porque são frases que eu utilizo o tempo todo na minha vida. Né? Eu tenho um pai, convivo com ele diariamente, que ele vive pelo paradigma do medo. É uma coisa impressionante. Tudo é perigoso, tudo é cuidado com tudo. E tadinho, foi ter uma vida, filha como eu. Eu deixo meu pai de cabelo branco, porque eu não tenho medo. Eu ando em qualquer lugar, faço qualquer coisa e vou. Agora, eu tenho os meus mantras. Né? O invisível me protege, nada me acontece. O invisível me protege. Eu vivo em Deus e Deus me protege. Então, quem convive comigo sabe que isso para mim é realidade. Eu acredito no bem, eu acredito na luz, eu acredito na força do bem que existe em mim, que é a minha proteção. Então, e a gente tem que falar isso com convicção, porque aquilo lá é muito forte. Se você prestar atenção na televisão, você não sai de casa. Você não sai. Você fica com medo até do avião cair na sua casa. Né? Porque hoje em dia está caindo o tempo todo. Agora, olha só, quem não tem que embarcar, não embarca. Tem uma história conhecidíssima de Divaldo Franco, né, que ele sempre fala nas palestras da mulher que sabia que ia morrer de acidente de avião. Né? Então, ela se comprometeu, ela sonhava com isso. Então, ela nunca entrou num avião. O avião caiu na casa dela. Mas o medo como um sentimento humano? Medo é emoção, não é sentimento. Mas, por exemplo, na natureza os animais eles têm medo. Eles usam isso como um instinto de proteção. Sim. Até que ponto o nosso medo ele é um limite e na verdade uma prevenção, não uma proteção, uma prevenção daquela futura disputa. Olha só, tudo que existe em nós existe com uma função e com uma finalidade e é divino. Então é claro que o medo, quando ele é real, ou seja, você está diante de um perigo e o seu alerta é acionado, aquilo é acionado porque vai mexer com a química do seu cérebro para você ficar ágil, rápido na atitude e se proteger. Esse medo é saudável, porque ele existe para o seu bem. Agora, aquele medo, criação, fruto de pensamento, ele é ilusão. Ele não existe. Né? Eu gosto muito de também utilizar um mantra para lidar com o que é real e com o que é imaginário. O que é. O que não é, não é. Então, o que é o que comparece na minha vida nesse momento aqui e agora. Isso é real. E diante disso eu tenho que trabalhar. O que não é, não é. E se, mas se, vai que... Isso é historinha, pensamento, mente, medo criado pelas minhas crenças. Então a gente tem que perceber isso. Tá? Porque, em geral, os nossos medos são ilusão. 90% é criação mental. De tudo aquilo que a gente ouviu na infância, de que cultivou e que foi fundamentando essas crenças que nos arrastam para o lado de lá, para a falta de confiança. Porque a gente associa o medo a algo que nos protege. Né? Eu já percebi isso no meu pai. Né? Cuidado, hein? Isso pode ser perigoso. Na verdade, o que ele está querendo é me proteger. A intenção é boa. Agora, se isso reverbera em mim, eu não ia sair de casa. Imagina, né? O meu pai fazer o caminho da luz, 175 quilômetros de trilha de bicicleta em Minas, até o alto do Caparaó. Cuidado, isso é perigoso, e se a bicicleta cai, o seu problema de coluna... Eu não ia. Né? Mas a ideia que a gente associa ao medo é de que como é uma voz que a gente ouviu ao longo da vida, de alguém que tem a nossa confiança, que a gente ama, que a gente respeita, a gente associa o paradigma do medo a algo que vai nos proteger de alguma forma. Só que isso também é ilusão, isso não é, o medo não nos protege. Ele só nos protege se ele for diante de um perigo real. Entrou um cachorro bravo ali, opa, tô com medo, o que eu faço? Aí é real. Né? Estou num lugar perigoso. Né? É claro que tem lugares que a gente tem que estar alerta. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tomar cuidado. Né? Não vou me meter no meio do tiroteio, o invisível me protege. Que eu assim, pera lá, Daniela, agora é demais também, né? Então a gente tem que ter um bom senso, né? Para as nossas ações. Mas em geral, o medo é criação mental. Não é feito para nos proteger. Ela levantou a mão primeiro. Fala. Ela tinha medo de morrer no avião.
Sim. Então eu não pegava o avião, acabou que o avião caiu na casa dela. Sim. Uma metáfora aí, você poderia dizer que o medo atrai aquilo que você tem medo ou não? Em geral, o medo atrai, mas não era o caso dela. Ela tinha esse receio, que na verdade fazia prova de seu mapa reencarnatório. Ela sabia que ia desencarnar desse jeito. Vocês lembram do Mamonas Assassina? O rapazinho que falou que ele tinha sonhado com o avião. Ele sabe, sei não, sonhei com o avião caindo a noite toda. Ou seja, a pessoa sabe, no fundo, como vai desencarnar, né? Mas com medo atrai. Eu, quando tinha medo de barata, não tenho mais, Lívia. Não tenho mais! Não tenho mais! É impressionante, a gente é médium de barata. Entra uma barata, ela vem na sua direção. Se é voadora, pousa no seu cabelo. Porque o medo atrai. É impressionante. Hoje não passa mais nenhuma. Eu ando na rua, elas saem. Eu também já ando, né? Passa na minha frente que não fica. Tive que enfrentar. Nojento, mas não tenho mais medo de barata. Fala. Não, só queria acrescentar uma coisa assim que eu acho que a sociedade ela tem um imposto também demais o tempo inteiro. E eu sou até uma prova viva assim de que, cara, voto não serve pra nada e você bebe, pessoal. Eu fui atestado, sei lá, quando eu era pequeno, moleque, com dislexia. E o colégio inteiro falou que, pô, não, Daniel não vai conseguir ser um bom aluno, tudo mais e tal. Eu cresci com esse rótulo na cabeça, né? Chegou na hora do vestibular. Você e grandes gênios da humanidade. Chegou na hora do vestibular, meu pai ele vive nesse lado do medo, né? Minha mãe é totalmente no lado do amor, né? Então ela chegou, Daniel, vai passar com certeza na federal, com certeza e tal. Eu juro que eu cheguei até uma hora assim, falei, será que eu não vou? E tal. E, cara, eu consegui passar para engenharia, fiz uma faculdade pública, federal. E hoje em dia, assim, tipo, esses rótulos aí foram quebrados, assim, sabe, na minha vida. Maravilha. Total, assim, e eu já vivi já, claro, essa política do medo já. Porque a sociedade te impõe, cara. A sociedade é o tempo inteiro querendo, ninguém vai te botar pra cima, né? Esse é o grande lance. Porque no paradigma do medo, você tem medo também que o outro pegue o seu lugar. Né? Esse paradigma que desenvolve a baixa autoestima, a insegurança, a dúvida. Então, por exemplo, líderes, né, que estão no paradigma do medo, ele olha outra pessoa e tem medo que essa pessoa pegue o seu lugar. Então, o que ele vai fazer? Vai estimular essa pessoa ao crescimento? Não, vai sabotar. Né? No paradigma do amor, não. Os líderes, nesse paradigma, que são desenvolvedores de quem está junto. Porque ele acredita que existe um lugar para todo mundo nesse mundo. E que cada um tem potencialidades maravilhosas para serem desenvolvidas. Então são grandes líderes. E que, em geral, não tomam para si o resultado, jogam para o time. O de lá rouba a ideia do time e pega para si. Essa brincadeira aí, então, eu quis dar uma testada nisso. Não, é isso mesmo. Nessa política, e eu parti para o concurso público. Né? Eu sou hoje em dia concurseiro, aí, não sei se tem mais alguém aí na área. E aí, cara, é muito engraçado, porque essa vibração de, cara, vai dar certo, vai dar certo, o concurso vai chegar, será segundo, anda bem. E tem muita gente nessa área, principalmente concurso, que esconde o jogo, porque está nesse problema aqui. Exato. E você reafirmando essa crença de que vai dar certo, de que você é capaz, de que você consegue, você está trabalhando o seu campo. Você está trabalhando a sua potencialidade divina. Então tudo em você está funcionando melhor no cérebro, na sua química, na sua energia. Então a possibilidade de você alcançar é muito maior do lado de cá do que do lado de lá, na dúvida, na desconfiança. Né? Então viver do lado de cá é maravilhoso. A gente só tem que acreditar nisso e viver a experiência. Você teve a oportunidade de viver essa experiência, teve um resultado bom e já viu que isso é verdade para você. Então essa verdade sua tem que nortear toda a sua vida. Quando a gente vive, porque assim, as pessoas vivem assim, eu sou uma pessoa que eu vivo nesse paradigma de cá, eu aprendi. Agora, vocês não têm ideia do que eu passei para aprender. Não é fácil, é sofrido. Porque o despertar, até que a gente aprenda a ir pela inteligência, vai machucando a gente de todo lado de lá, as nossas experiências. Só que a gente vai ficando esperto, vai percebendo que pode ser diferente, aí vem pro lado de cá. Mas olha, Érico Veríssimo perdia para minha história. 3 volumes, No Tempo e o Vento é pouco.
O meu dava 6. Mas eu também não fico preocupada com o que passou. Eu tenho é que viver o agora. Plantar agora para colher no futuro. Porque a vida, tudo que a gente viveu, são etapas de crescimento que vão nos preparando para algo muito melhor sempre. E quando esse passa a ser o nosso paradigma, a vida passa a ser uma aventura. Viver é bacana. É difícil? É difícil. A gente tem momentos de tristeza? Tem, claro. Nós somos humanos. Mas a gente tem uma fé e uma certeza de que tudo está certo, que isso torna um campo aberto para as nossas realizações. A gente se torna otimista. Então pode vir aquela pessoa derramar uma lamúria só. Não reverbera, não é a minha realidade mais. Já foi um dia, não é mais. Alguém levantou o dedo? Alguém. Só para complementar, porque eu acho que você ser otimista é fundamental. Mas muitas pessoas, elas adotam essa filosofia do otimismo e acham que o negócio vai se materializar. Não é bem verdade. Tá pegado o resultado. Não, mas eu acho que assim, na verdade, o otimismo ele está ligado a uma ação também. Sim. Né? Porque muita gente fica no sofá, não vai acontecer isso de bom, fica criando uma expectativa de que a coisa vai se materializar e não vai. Quer ver uma coisa que às vezes as pessoas, só antes de passar a palavra para lá, as pessoas às vezes confundem o amor com coisas que não tem nada a ver com amor. Amor não aceita tudo, não. Não é passar a mão na cabeça, não. Não é se fazer de bonzinho. Eu não tenho nada de boazinha. Mexe comigo para ver só. Sedes mansos como os pombos e prudentes como as serpentes. Vem de lá que eu mostro o veneno longe para você. Porque a gente, no mundo que nós vivemos, o mundo em que o ego domina, a gente tem que colocar limite para o comportamento alheio. Porque é um mundo de loucos. As pessoas estão muito desequilibradas. Então o amor é um paradigma. Quando Jesus precisou mostrar o chicote, ele não mostrou? Mostrou. Por quê? Porque ele precisava ajustar aquelas coisas que estavam sendo exorbitadas, né? Estava demais no tempo. Então ele foi lá e mostrou com seu exemplo amoroso que a ira, ela pode ser bem aplicada. Porque tudo que existe em nós é divino. A raiva é uma emoção de defesa. Ela existe para tirar você da passividade diante de uma situação que alguém está invadindo um limite necessário, que você julgou como importante para você. Então a raiva vem para tirar você da passividade e você agir. Acontece que nós não somos treinados para lidar com as nossas emoções. A gente sente raiva, julga que está errado, e aí a gente ou nega ou não sabe o que fazer com ela. Então as nossas emoções precisam ser treinadas para que sejam utilizadas a nosso favor. Mas todas elas têm uma função divina. Então a gente confunde muito amor com um monte de outra coisa que não é amor. Amor não é aceitar tudo. Ah, vou te amar incondicionalmente. Eu amo meu filho incondicionalmente. Os meus filhos, meus 2 filhos. E digo isso para eles diariamente. Vocês são muito amados, vocês não têm que provar absolutamente nada para mim. Amo do jeito que vocês são. Agora, quando as atitudes são incorretas, eu vou lá e falo. Coloco o limite no comportamento. Sempre no comportamento. Nunca fazendo juízo de valor em torno da pessoa. Porque nós não temos legitimidade para julgar ninguém. Toda vez que a gente fala da atitude, está correto. É fato, aconteceu, a gente fala da atitude e de como a gente se sentiu diante daquele fato. Agora, fazer juízo de valor a respeito de alguém, dizer que a pessoa é isso ou é aquilo, aí já é julgamento. E ninguém gosta de ser julgado. Eu não acredito em críticas construtivas. Isso para mim é uma balela. Não existe crítica. Se é crítica, você já julgou. E se você julgou, você está emitindo juízo de valor. Alguém gosta de ser julgado? Duvido. Eu não gosto. Então já digo, olha, não tem crítica positiva não. Faz bem isso para mim. Se eu perguntar, você responde. Agora se eu não perguntar, não venha me dizer. Lá atrás. Foi bem no início, você falou um pouco, na verdade... Eu tô ficando surda, eu fico ouvindo música, correndo, tô ficando fala mais alto. Foi bem no início, que quando você começou a falar sobre o medo, e aí falou sobre centro, e aí falou sobre o obsessor. E o obsessor é algo que está plenamente ligado ao medo, né? E, assim, depende da forma como você vê, ele pode ser o seu melhor amigo. O obsessor... Claro. Aí eu vou pedir para que você explique um pouquinho. Olha só, a gente tem muito medo de influência espiritual. Mas até nisso existe uma função divina.
O obsessor é aquele espírito desencarnado que te persegue, que te quer, tem a intenção de te prejudicar. Ele só vai te influenciar aonde tem um ponto fraco em você, aonde ele sintonizar em você. Então, na verdade, ele existe para que você saia desse padrão. Você saiu da sintonia, modificou aquele padrão, não tem como ele te atingir. Ou seja, na fé, na luminosidade, não tem como chegar no espírito. Existem obsessões, existem de diversos tipos, né? Existem aquelas obsessões que vêm de vidas anteriores. Em geral, todo obsessor foi um grande amigo, foi alguém que gozou da sua amizade, porque só se torna inimigo quem um dia foi amigo. E por algum motivo ele se sentiu traído, abandonado, machucado, ferido por você, ficou na raiva, então ele quer vingança. Não é isso? Isso diante de uma obsessão de vidas passadas. Mas existem aqueles obsessores que sintonizam com a sua energia. Eles gostam das mesmas coisas que você gosta, os encostos, né? Então eles têm afinidade com a sua vontade. No primeiro caso, o obsessor é um convite ao perdão, né? Você aprender a se perdoar e a perdoá-lo também, e aprender a orar e a querer bem e a desejar bem de quem te persegue, né? Então você tem que sair daquele padrão vibratório da vingança, entender o processo dele, né? Não é cair em culpa não, viu? Mas entender o processo dele e modificar a sua sintonia para que ele desista, ou seja, motivado a seguir um outro rumo. Você mudando esse padrão, ele pode permanecer do seu lado, não vai te atingir mais, porque você não está reverberando na mesma frequência vibratória que ele. Quanto aos encostos, né? É aquela história de afinidade, né? A gente não tem que temer os espíritos desencarnados, a gente tem que entender. Nós temos muitos amigos ursos encarnados que são nossos obsessores, a gente não tem consciência, estão ali minando a nossa energia, sabotando o nosso trabalho, trabalhando por debaixo do pano e estão encarnados, é a mesma coisa. São os nossos encostos pendurados que a gente vê, esses a gente só não vê, né? Então, na verdade, tudo é um convite a um processo de educação espiritual. Então veja esses irmãos, porque na verdade são irmãos nossos também, né? Como uma oportunidade de crescimento. A gente não tem que ter medo dele. A gente não tem que ter medo de espírito desencarnado, né? A gente só pede que fique perto da gente, os que nos ajudem, né? E que tomem rumo àqueles que não querem o nosso bem, mas trabalhando essa amorosidade dentro da gente. A vida é um eterno convite à nossa própria evolução. Tudo que existe, existe para o nosso melhor. A gente pode não ter a compreensão nesse momento aqui, mas está fomentando a sua evolução, a sua libertação, a sua cura espiritual. Que venham os amigos. Diante de tudo isso que você falou, eu vejo assim, todos nós, né, estamos aqui buscando desenvolver a espiritualidade. E hoje a gente percebe o seguinte: quanto mais a gente tem entendimento disso, a gente tenta desvencilhar ou sair daquele padrão de comportamento lá, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, a tendência é você se tornar uma pessoa materialista, né? O padrão de vida ideal é aquele que tem um carro do ano, é que tem um apartamento, é que tem, né? Então é muito difícil muitas vezes você entender que aquilo ali é uma conquista que pode te levar para frente, né? Mas muitas vezes nos leva para esse lado do medo, né? Então eu diria assim que a tendência a pessoa se tornar materialista, né? Ou seja, se prender muito a essas conquistas, né? É que muitas vezes, pelo menos as pessoas que eu convivo, que estão mais dentro daquele padrão, são essas pessoas que muitas vezes têm medo de sair na rua porque vai perder o carro para o assaltante, né? Ou é o cara que quer tomar o lugar do outro para ganhar mais dinheiro. Escravo que conquistou, né? É por isso que fala que esse mundo é um mundo de Maia, porque a ilusão é muito forte. Olha só, todo desejo, toda vontade de crescimento também é divino, ela estimula você a conquistar. Eu acho que, é uma opinião minha, né?
Mas eu acho que você ser espiritual na Terra é você viver as experiências que a Terra tem para te oferecer com a consciência espiritual. Então você ter as coisas é legal, você querer conquistar é legal. Agora o problema é quando você se apega a isso. Porque aí todo apego gera o medo da perda. O medo da perda gera o controle. Controle gera sofrimento. Então viva o que você tem para viver, tenha as experiências que você tem para ter. Agora com essa consciência espiritual, né? Quando eu fiz esse caminho da luz com um grupo, né, que algumas pessoas até acompanharam pelo Facebook, né? Eu escrevi numa das lições do caminho depois uma frase que as pessoas ficaram assim meio chocadas com o que eu coloquei, que eu falei assim, que quando você está no espírito, quando você lança a intenção para qualquer coisa que você vai fazer, tudo que você faz, desde a oração da manhã até a cerveja gelada que você toma no final da tarde, é espiritual, porque você está no espírito. Aí as pessoas, mas como assim você bebendo, você está no espírito? Eu falei, gente, bebe com consciência espiritual, você está no espírito. Porque olha o julgamento, olha as nossas crenças. Não existem festas. Antigamente, as festas em que as pessoas entravam em comunhão com a divindade, as festas pagãs, eram regadas a vinho. Por quê? Porque ali você despertava uma consciência no estado alterado de consciência e entrava em conexão com a divindade. Não estou dizendo que a gente tem que tomar um porre para fazer essa conexão, não é nada disso. Mas olha só, você pode beber sim com a consciência espiritual, você celebrar, você ali relaxar depois de um dia de pedalar 60 quilômetros, com essa consciência do aqui e do agora, lançando a intenção num caminho de peregrinação. Então, para mim, a minha cerveja gelada era altamente espiritual. Transformar água em vinho. Poxa, o vinho teria sido melhor ainda, mas ele não estava lá. Eu queria só fazer uma colocação. Eu acho que... Fala mais alto, por favor. Eu queria fazer uma colocação. Sim. Eu acho que o problema nosso é que a gente não é educado para ser. É educado para ter. E para competir e tal. Quando na realidade a gente deveria ser educado para ser fraterno, para ser irmão, para amar uns aos outros, né? Sem cobrança de coisa alguma. Porque no paradigma do amor você é, né? Não tem como. Você não aparenta, você não tem. Você é. E uma beleza que eu vejo nesse processo evolutivo é que a gente vem pai, vem mãe, vem irmão, vem tio, para poder passar por todo tipo de experiência familiar dentro do núcleo espiritual, né? Porque é uma família... E todas elas são um convite ao aprendizado do amor. E muitos espíritos vêm juntos, muitas encarnações, né? Se nós prestarmos atenção, a sabedoria divina, ela nos coloca diante desse paradigma o tempo todo, né? Quando a gente nasce na condição de filho. Filho é o nosso primeiro aprendizado de amor. Você aprende salvo as questões kármicas reencarnatórias, né? Mas assim, naquele primeiro momento você recebe amor. Não é isso? É o amor recepção. Porque primeiro você tem que aprender a ter em você, para depois você doar. Não é isso? Tudo isso aqui parte, gente, não é do amor ao outro, não. É o amor a si mesmo. É reconhecendo em si a existência dessa potencialidade. Então, na condição de filho, você está aprendendo a receber amor. Porque você depois vai entrar na condição de irmão e vai aprender a concorrer com seu irmão pela atenção do seu pai e da sua mãe. Né? É um amor de concorrência, é um amor fraterno, mas que em geral tem muita briga, muita discussão e muito amor. Não é isso? E aí você tem o amor de pai e de mãe, que é completamente diferente. O amor de pai e mãe é um amor doação, é um amor incondicional. Né? Os neuróticos de plantão que ficam querendo que um filho me ame como eu te amo, não vai amar nunca. Porque a posição é diferente. Aquele filho só vai compreender o seu amor quando ele for pai e mãe. E vai ter pelos filhos dele. Porque aí é outra condição de amor. Diferente do amor de amigo, que é um amor de afinidade pura. Você fica anos sem ver a criatura. Encontrou na rua, parece que foi ontem. No colégio, no recreio. Porque a intimidade não se perde. Diferente do amor de homem e mulher, que é um amor de troca, que tem a energia de Eros, uma energia de atração fundamental para alimentar essa relação.
Um amigo fica sem te ligar 10 anos, você não reclama quando ele te liga. Agora, deixa o marido ficar 10 dias sem te ligar viajando para ver só. Vai ter as malas na porta quando chegar em casa. Não é por quê? Porque é diferente. Mas você vê que tudo é um convite para o aprendizado desse paradigma aqui. Nós estamos nessa vida para descobrirmos que nós somos esse amor. Que o nosso caminhar pode ser uma estrada desse aprendizado partindo da gente. E que a finalidade dessa vida é despertar essa luz, esse sol interior. Porque sob essa ótica, sob esse olhar, a vida ela passa a ter outra cor, outro sabor, outro significado. E isso é bom pra gente. O amor é bom para quem ama. É claro que se você tiver uma pessoa para compartilhar dessa estrada com você, maravilha! É uma relação completamente diferente daquela vivida no paradigma de lá. Cheia de cobrança, de expectativa, de ciúme, de posse. O amor de cá não tem nada a ver com isso. É gostosa a companhia, é querer estar junto, é estimular o crescimento, é compartilhar da mesma estrada. Eu avancei um pouquinho na hora, porque eu geralmente faço palestra de 1 hora só, porque eu acho que é o que a gente, né, não tem o dom de Luiz Augusto, né? Mas eu gostaria de encerrar com vocês com uma prece que, em geral, eu vivo postando no Facebook essa prece, porque eu adoro. Se chama A Prece da Solução. E vai ser o encerramento aqui da nossa palestra da noite de hoje. Há bastante tempo, num tempo que eu já não me lembro mais, um caboclinho num centro de Umbanda disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Para os filhos de fé, a fé remove montanhas. Mas para os filhos de muita fé, a montanha não existe, torna-se uma pedrinha. É isso aí. Então, vou pedir a vocês para fechar os olhos, respirar profundamente, ampliando as nossas percepções. E eu vou pedir para vocês sentirem aquilo que eu for falando, né? Porque eu acho que tudo isso, a gente pensa sobre amor, a gente pensa sobre a fé, mas na verdade o que faz a diferença no nosso mundo é o que a gente sente, né? A gente tem que sentir o amor, não é pensar sobre ele. É sentir essa fé, essa certeza brotar na nossa vida, não é pensar sobre ela. Então vamos nos envolver por essa música e acompanhar essa prece é do espírito chamado Kalunga. Quem quiser, está disponível no YouTube, falada por ele mesmo, ele vem a ser um dos guias de Gasparetto. A prece da solução. A prece da solução é crer que tudo já está resolvido. Tudo está perfeito na vida e no universo. Aquilo que me faz viver, aquilo que põe vontades em mim, a fonte da vida, quando aparece em mim, tem no universo todo soluções para mim. Eu acredito em todas as soluções. Acredito em todas as saídas. Acredito em toda modificação. Acredito de coração que tudo se renova, tudo recomeça, tudo avança, tudo progride, tudo renasce, tudo reforma. Acredito na imensa generosidade do universo para comigo e para com todos. Eu abro nesse instante as portas da confiança do meu coração, a generosidade da vida. Ao abrir as portas, a luz me aquece e a confiança brota. O resto é ilusão. Tudo vem a mim na medida certa das minhas atitudes. E minha atitude agora é de fartura. Abro minhas mãos como quem solta o que prende. Solto o passado que não me serve e o futuro ausente. Abro minhas mãos para receber, mas abro minhas mãos para deixar ser. Abro minha mente para ouvir, meu coração para sentir, meu colo para receber.
Liberto minhas pernas para caminhar, minha garganta para expressar, meus olhos para ver, meus ouvidos para escutar. Liberto minhas costas para não precisar carregar. Me liberto do mundo para dominá-lo. Largo este mundo para dominá-lo. Não pergunto para entendê-lo, não chamo para alcançá-lo. Meu silêncio é a confiança que tudo é solução. Meus planos, eu não penso. No amanhã, eu não penso. O universo é o grande pastor de toda ovelha, porque Deus aos homens se assemelha e cria neles a chance, o recomeço e a renovação. Nada falta para nenhum filho. O Eterno Pai concede tudo na medida de cada um. E a minha medida agora é a generosidade com que perdoo o inimigo. O indivíduo que passou por mim e mostrou as minhas intolerâncias, as minhas limitações. Liberto aos outros do julgamento, os críticos do meu lamento, os agressores do meu sofrimento. Liberto dos olhos dos outros, da boca alheia, do palco das mentiras para ficar na minha verdade interior. Não sou como todos e não preciso ser. A vida que é para os outros não tem que necessariamente ser a minha. Eu não tenho medo. Quero dizer bem claro ao universo que não tenho medo de ser o único a ser muito feliz na Terra, a ser muito rico na Terra, a viver na chuva de bênçãos constantes. Não tenho medo de ser aquele que não tem medo. Não tenho problema de ser aquele que não tem problemas. Não tenho vergonha de ser aquele que não tem vergonha. Não tenho pudor de ser aquele que não tem pudor. Assim, me permito viver na eterna bênção do fluxo constante das portas que eu mesmo abro, sabendo que Deus só faz por mim quando em mim eu planto Deus. A consciência do bem, a consciência do melhor. Todos os canais para a solução estão abertos porque, na verdade, nunca se fecharam. Não há problemas. Tudo está certo. Está certo este momento, esta prece. Está certo o que eu como, o que eu falo, o que eu vivo. Tudo é bênção na minha vida. Eu aceito esta bênção como filho pródigo escolhido recebendo sua recompensa. Aceito a vida no que há de dor e no que há de sabor. Aceito a vida com ou sem amor. Aceito a vida pelo dom que ela é, no que é simpático e antipático, no que é prazer e no que não é. Aceito a vida inteira porque vejo nela a bênção em todos os sentidos. O que me falta me ensina daquilo que não tenho, e o que eu tenho me ensina o que é ter as coisas. Tudo me eleva, tudo se mostra, tudo me reconhece. Tudo me mostra a mim mesmo e tudo me eleva. Eu estou em paz. Só o bem é real, só o bem é verdade. Estou em paz nesse gesto em que abro os meus braços da fraternidade e comungo com o universo de bênçãos e de bem. Neste momento é o que mais me convém. Tudo é assim porque assim está. Porque este é o ponto onde eu moro, o universo onde me encontro, na atitude que tomo. A bondade imensa que a vida me concedeu, a liberdade de criar o mundo que eu quiser e de me colocar aonde eu bem entender. Nesse instante, eu me coloco no terreno da paz, da confiança plena, da certeza que tudo que eu quero, que tudo que eu tenho, que todo querer é já poder, é já ter. E que na calma desta confiança reforço todo o bem daquilo que está, porque tudo já está
E tudo está aparecendo na consciência, pouco a pouco. Nesta paz que eu fico, eu vou transformar essa prece da solução num gesto contínuo na minha vida. Eu vou viver só no aqui e no agora, sem pensar que existe hora, porque o universo não tem tempo, porque a vida é sempre o que só posso sentir. A vida toda é só esta aqui, aquela que eu sinto agora. Agora é eterno, pleno e real. Por isso eu sou eterno, pleno e real. Porque sou aquele que está além do tempo. Porque eu sou a consciência viva do próprio universo. E nessa paz nós vamos retornando, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, e até a próxima.